Quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanharão hoje, amanhã ou depois pelo Facebook. Meus amados irmãos, a primeira mensagem do ano para nós nesta noite está baseada no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 9. E o tema para o sermão de hoje é aplicando minha mente e meu coração no chamado do Senhor. Essa palavra aplicar é um verbo transitivo e que ele vem demonstrar então concentrar-se em algo, aplicar em algo, investir, dedicar-se. Quando nós pensamos nisso, em aplicar a nossa mente e o nosso coração, precisamos então de muito investimento, precisamos de muita dedicação, de muita atenção e esmero para aquilo que é prioridade em nossas vidas. Não existe prioridade maior do que estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ler aqui Gênesis 12, permaneça com a sua Bíblia aberta, do 1 ao 9. Diz o texto: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Meus irmãos, então, esse tema é bem sugestivo para o início do ano que nós estamos começando. É bem sugestivo porque nós temos agora a oportunidade de organizar as nossas prioridades. Eu tenho a oportunidade de dar prioridade naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que edifica, naquilo que traz mais intimidade no meu relacionamento com o Senhor, do teu relacionamento com o Senhor. E para que isso seja possível, eu preciso então iniciar o meu ano com essa decisão, com esse propósito de aplicar a minha mente e o meu coração no chamado do Senhor, entendendo que todos nós somos chamados pelo Senhor. Eu e você somos chamados pelo Senhor para executar algo, para realizar algo, para trabalhar para Ele, entendendo que já se tornou um jargão que ninguém precisa de uma placa, de uma estrelinha com nome, com título para se fazer algo para o Senhor. Saiba você que você é uma ferramenta muito importante para a obra do Senhor, quer dentro da igreja, no meio do povo de Deus, quer fora da igreja, na sua vida social,
no seu trabalho, na escola, na faculdade, o Senhor espera de cada um de nós, com aquilo que Ele tem nos dotado de dons e talentos, que nós venhamos usar isso para a glória dEle, para a edificação, para a exaltação do nome de Deus. Nós observamos aqui então em Gênesis, capítulo 12, que registra então o chamado de Abraão. Ou seja, Gênesis 12 nos mostra o início da caminhada de fé do patriarca de Israel, sob as bases da promessa de Deus. É em Gênesis 12 então que Moisés começa a relatar o início do povo de Israel, como sendo o povo da aliança que Deus estabeleceu para si mesmo, um povo adquirido para si mesmo, um povo que se tornaria modelo, um povo que deveria gritar ao mundo quem é o verdadeiro Deus e qual é o Deus que eles servem, que esse Deus é um Deus todo-poderoso, que esse Deus não é um Deus com D minúsculo, mas um Deus com D maiúsculo, que é poderoso sobre todas as coisas, que os outros deuses são como nada diante de um Deus grandioso como esse. Portanto, então, Gênesis capítulo 12, ele é fundamental para nós, para a igreja, para mim, para você, para a compreensão do restante das Escrituras. Isso porque o capítulo 12 explica a origem dos eventos subsequentes na história da redenção registrada em toda a Bíblia Sagrada. É fundamental, nós sabemos disso. É importantíssimo nós sabermos disso. Então Gênesis 12 inicia revelando o chamado de Deus a Abraão. Deus chamando. Deus disse, versículo 1 do capítulo 12: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse versículo então explica que o chamado de Deus, essa chamada de Deus a Abraão, ela ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras de sua família. Ainda Abraão estava inserido num contexto de idolatria quando Deus chama ele. Isso deve chamar a nossa atenção e nos ensina que Deus, para Deus, não importa qual é o estado que a pessoa se encontra, Deus não está preso no estado em que a pessoa se encontra, quando Ele mesmo vai de encontro e faz um chamado. Deus não está preocupado com isso. Observe você, Abraão está inserido num contexto de idolatria. A sua família eram fabricantes de postes ídolos, e Deus chama Abraão dentro desse contexto. Quando nós analisamos então Gênesis 12 do capítulo 1, à luz de Gênesis capítulo 15, o versículo 7, nós percebemos que esse chamado ocorreu em Ur dos Caldeus, antes da morte do pai de Abraão. Está relatado Gênesis 15, versículo 7, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Mas uma coisa que nós devemos aprender é que uma observação: Deus, quando chama, Deus não está pedindo favor, Deus está ordenando. Guarde bem, Deus quando chama, Ele não está pedindo um favor, Ele está ordenando, Ele está dizendo: sai. É uma ordenança, é um imperativo para Abraão: saia. Deus não chega até Abraão e diz assim: Abraão, eu vim aqui te pedir um favor, analise bem se você vai querer ou não. Pense, Abraão, olha, Abraão, eu tenho uma conversa com você, estou me apresentando, eu sou o Deus, Criador do céu e da terra, e eu quero ver se você pode analisar o pedido de favor. Não, Deus não chega assim para Abraão. Deus já chega ordenando: Abraão, saia. Saia.
Quando Deus chama alguém, Deus não está pedindo um favor, Deus está chamando. Quando Deus nos chamou, Deus não nos pediu um favor, Deus nos chamou e nos designou para algo, para fazer algo, para realizar algo para Ele. Deus nos chama para que nós venhamos priorizar o seu chamado. Deus nos chama com uma ordenança, com um imperativo, para que nós venhamos então aplicar a nossa mente e o nosso coração na sua chamada. A sua chamada. É isso que Ele espera de nós. Aplique a tua mente e o teu coração na chamada que eu estou fazendo para você. Aplicar aqui é concentra-se, apoie-se na chamada que eu estou fazendo para você. Você precisa de muita atenção, você precisa de muita destreza, aplicar-se naquilo que eu estou te chamando. Eu tenho algo para fazer na sua vida, Abraão. Deus não pede favor, Deus ordena. Deus ordenou então que Abraão fosse. Qual foi a ordenança? Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Naquele momento, a extensão daquela concessão de terra ainda não havia sido revelada completamente. Isso aconteceria progressivamente. Mas Deus chama e dá uma ordenança: você vai sair e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Mas eu gostaria nesta noite de refletir um pouco com vocês sobre pelo menos 4 pontos dessa chamada de Deus a Abraão. Eu gostaria de pelo menos falar desses 4 pontos da chamada de Deus a Abraão. O primeiro ponto é a missão que Deus dará a Abraão. O segundo ponto é a razão desta missão. O terceiro ponto, quem Deus usa para realizar a sua missão. E o quarto ponto, o que se requer para a realização da missão ou da chamada de Deus. Deus então, nós devemos observar que a primeira coisa que se requer para uma realização, para atender, para obedecer esta chamada, está relacionado em eu ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus falou e Abraão ouviu. Ouvir aqui significa, Abraão não só ouviu por ouvir, mas isso veio e desceu para o seu coração. Como eu disse, quinta-feira passada, em estudo passado, eu posso ouvir muita coisa, eu posso ouvir muita mensagem, eu posso ouvir Hernandes, Nicodemos, o ano todo, mas a diferença é se isso descerá ao meu coração. A postura de Abraão ouvir a voz de Deus, você vai perceber no enredo da história, que ele não ouve somente, mas ele obedece à voz de Deus. Aplicando a minha mente e o meu coração no chamado do Senhor. Então a primeira coisa que se requer, o que Deus requer de nós para a realização da sua obra, da sua missão, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus. E Abraão ouve, Deus fala e Abraão ouve. Olhe comigo, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. Eu preciso aplicar a minha mente e o meu coração. Eu preciso vir à casa de Deus, decidido, e orar a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine a minha mente e o meu coração. Como a nossa irmã Cícera orou muito bem, que a nossa mente não fique vagando, mas que a nossa mente esteja aplicada à palavra de Deus, atenta à palavra de Deus.
porque cada vez que nós nos reunimos, cada vez que você pega a Bíblia para ler, cada vez que você pega um bom livro bíblico para ler, Deus falará com você, e por isso nós precisamos estar atentos, aplicando o nosso coração e a nossa mente, porque Deus tem algo para falar conosco. Eu preciso orar ao Espírito Santo para que Ele ilumine a minha mente, o meu coração, para que a sua palavra desça ao meu coração e que ela se torne realidade. A segunda coisa que se requer é que eu preciso de fé. Fé no quê? Fé na palavra de Deus. Ora, você já recebeu a fé salvadora, essa fé da verdadeira conversão, você já a tem, você já crê na palavra de Deus, e você precisa ter fé para crer na palavra de Deus, naquilo que Deus fala conosco. Nós precisamos crer naquilo que Deus fala conosco. É exatamente isso que o Novo Testamento nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então eu adquiro fé cada vez que eu aplico esta palavra, cada vez que eu estou preparado para receber esta palavra, e esta palavra vai gerar em mim fé para crer nas promessas de Deus. Eu só vou crer nas promessas de Deus se eu me aplicar na palavra de Deus, aplicando a minha mente e o meu coração. Hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus registrada pelos profetas, pelos apóstolos. Nós vimos que eles falaram através de sonhos, através de visões, através dos apóstolos, através dos profetas, e que chegou até nós agora através do Filho, pregando, ensinando a nós. Nós temos a palavra de Deus, nós temos esta palavra de Deus que nos guia, que nos orienta e que nos faz uma promessa. Nós falamos ontem na virada, na casa da nossa irmã Cissa, o apóstolo Paulo dizendo que eu estou prosseguindo porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma promessa, eu tenho uma herança reservada, eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, os céus de glória, o céu que está preparado para todos nós. Nós observamos então que Jesus Cristo andou entre os homens, pregou a salvação a todos os homens, pregou sobre o inferno a todos os homens, curou, perdoou, resgatou, salvou. E hoje nós temos a palavra de Deus. Se tem algo que nós precisamos investir e já começar bem para terminar bem, é aplicar o nosso coração e a nossa mente naquilo que o Senhor tem chamado a nós. A terceira coisa então que nós precisamos e que o Senhor requer de nós para realizarmos a sua missão é a obediência, porque a obediência é um sinal muito importante, ligado ao ouvir através da fé. Falávamos aqui na quinta-feira que aqueles que têm a fé salvadora, uma das características da verdadeira fé salvadora em Cristo Jesus é a obediência, porque todos aqueles que dizem que têm fé salvadora, ele tem obediência, ele obedece. Falamos de alguns tipos de fé, falamos até mesmo da fé demoníaca, a fé que até os demônios creem e estremecem, mas não se curvam. Falamos sobre isso, mas fixamos ainda mais a fé salvadora, essa fé que obedece. Há muita gente que está dizendo: eu tenho fé, eu acredito, eu creio, mas não obedecem. Ele diz assim: eu tenho fé, eu sou cheio de fé, mas não se curvam. Eu sou cheio de fé, olha como eu estou transbordando de fé, mas não aplicam a mente e o coração, não estão dispostos a agradar e nem muito menos a obedecer ao Senhor. Não.
requer de nós a obediência que está ligado à fé. O que nós observamos aqui em Abraão? Ele obedeceu à voz de Deus. Ele não só obedeceu, mas ele partiu como o Senhor havia ordenado. Olha comigo o versículo 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu, ele obedeceu, aplicando a minha mente e o meu coração, aplicando a minha mente e o meu coração no chamado do Senhor. Abraão, então, ele obedece. A quarta coisa que o Senhor requer de nós para realizarmos a sua obra é a oração. A oração. Olhe comigo Gênesis 12, versículo 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão vai invocar o nome do Senhor. Abraão tem a disposição de orar ao Senhor. Amados, preste bem atenção, a partir de amanhã nós temos uma semana de oração. Programe-se, dedique-se, aplique o teu coração a orar ao Senhor. Não importa quanto tempo você ficará, se você não vai aguentar ficar meia hora de joelhos, sente-se e continue orando. Não importa qual a posição que você aguentará ficar aqui esta semana, mas o que importa é que você se curve espiritualmente falando, aplicando a tua vida de oração durante esta semana, mas que a tua vida de oração não seja aplicada somente aqui, que a sua vida inicie também com uma vida de oração. Irmão, tem muito crente que não ora mais, tem muito crente que está pegando as amuletas da desculpa e dizendo assim: olha, eu não oro aqui na igreja, mas eu oro em casa. Não ora não. Tem crente que já nem ora mais para se alimentar, para orar, para acordar, para dormir. Tem muito crente que estão perdendo os bons costumes bíblicos que edificam. Abraão, ele atende, obedece, ele crê, ele tem fé, mas ele vai agora aplicar o seu coração em oração. Ele levanta um altar para sacrificar e orar ao Senhor, mostrando a nós a dependência. A sua vida, no chamado de Deus na sua vida, começou então na oração. Ele não sai antes, ele não começa a caminhar antes da oração. Ele vai orar, a sua decisão, ele vai aplicar a sua mente e o seu coração para orar, para buscar ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes nós não estamos tão dispostos assim a orar. A vida nos suprime as nossas forças. A vida do dia a dia, a correria, o cansaço físico, eu sei. As enxaquecas da vida, as dores no corpo, nós sabemos. Mas a vida cristã é uma guerra. A vida cristã é luta. Jesus disse que nós precisamos nos esforçar, e nos esforçar ali não é, Jesus não está dizendo que a nossa salvação está pautada naquilo que nós fazemos ou em méritos, porque oramos demais, lemos demais, estudamos demais. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para nos esforçarmos nos meios da graça a qual foi deixado a nós. Esforce-te, porque o reino é tomado à força. Ou a gente luta, ou a gente guerreia, ainda com dor no corpo, com dor de cabeça, com lágrimas, com aflições, ou a gente luta, ou a gente vai esmorecer no meio do caminho, a gente para. Abraão entendeu isso. Eu vou orar, eu preciso orar. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele toma uma decisão: eu vou aplicar a minha mente e o meu coração, eu preciso orar. Nós precisamos começar esse ano aplicando o nosso coração e a nossa mente na oração. Obedeceu a voz de Deus, partiu como o Senhor havia ordenado, e ele realiza essa missão, mas em oração.
Nós lemos então que Abraão invocou o nome do Senhor para atender o chamado do Senhor, fazer a obra do Senhor. Então nós precisamos não só ouvir a voz do Senhor, nós precisamos também falar com Deus, nós precisamos também clamar a Deus, nós precisamos invocar a Deus, o seu nome, tudo o que este nome significa, implica então poder e a graça de Deus. Nós precisamos nos aplicar a esse poder e a essa graça, nós precisamos depender a nossa vida a esse poder e a essa graça de Deus, essa graça. Infelizmente, para alguns já estão começando mal o ano. Infelizmente, alguns estão iniciando o ano muito mal, sem oração, começando na carne e vai terminar na carne. Felizmente para alguns, outros estão iniciando no Espírito. Ei, não estou dizendo e nem quero ser legalista aqui, não é porque algum irmão não esteve aqui no primeiro culto do ano, não é isso, não é isso. Eu estou falando da decisão da sua vida cristã, não estou dizendo isso. Porque fulano não está, não, nada disso. Cada um sabe da sua vida, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe da sua intimidade com Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas não estão aplicando a sua mente e o seu coração nos propósitos eternos. Há pessoas que iniciarão o seu ano na carne. Sim, crentes farão isso, infelizmente. Mas há aqueles crentes que iniciarão este ano começando no Espírito e vão terminar lutando, guerreando no Espírito. E nós precisamos aplicar a nossa mente também, de entender que sem Cristo nada nós podemos fazer. As pessoas tentam, elas até chegam em algum lugar, mas elas não terminam e não concluem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, voarão e não se cansarão, não se fatigarão, serão renovados. Espere no Senhor, aplicando a nossa mente e o nosso coração no chamado do Senhor. A quinta coisa que nós vemos aqui é atender o chamado de Deus com muita paciência. Por quê? Nós percebemos dentro desse texto que Abraão, ele foi muito paciente. Ou você acha que foi fácil Abraão sair do meio da parentela dele? Ou você acha que foi fácil Abraão, dentro de um contexto que ele vivia, ele teria que se despedir do seu pai, seus pais, seus irmãos, da sua família? Você pensa que é fácil? Nós falávamos hoje, conversando sobre missão, sobre missionário. As pessoas estão querendo títulos de missionário, mas não sabem quanto é o peso de carregar esse título. Não sabem o peso que é de carregar esse título. As pessoas se intitulam missionários porque pregam aqui dentro da sua cidade, vai ali, vai aqui, e já dizem assim: olha como eu sou missionário. Há pessoas que têm o título de missionário, não pregou nem para a sua família, mas ele é missionário, não entende o que essa chamada significa. Para Abraão não foi tão simples assim, nem tão fácil assim, de se despedir da sua família. Não foi tão fácil, subentende-se que não foi fácil. Ele ficou anos esperando o nascimento do seu filho. Nós vemos então lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12, encontra-se ali subentendido que Abraão foi não apenas um homem de fé, mas foi um homem de paciência. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe fez a promessa de ter descendentes. E esse cumprimento dessa promessa na vida de Abraão aconteceu quando ele já tinha aproximadamente 100 anos de idade. Então subentende que Abraão foi um homem de fé e de paciência. Há quanto tempo você está aguardando a promessa de Deus? Há quanto tempo as pessoas têm paciência para que a promessa de Deus se cumpra? Alguém diz assim: olha, Deus me fez promessa. Ou alguém
diz assim: olha, Deus prometeu, Jesus prometeu que vai voltar, mas está demorando tanto. Às vezes nós somos ofendidos e confrontados, que o ímpio nos confronta e nos afronta e diz assim: cadê o teu Deus? Jesus não vai voltar? Jesus não está vendo? Cadê a promessa? Ele não vai voltar? Nós somos afrontados com isso. Eu disse aqui na quinta-feira passada de um filme que lançou, a Emancipação, que há um episódio desse filme com Will Smith, que é um episódio desse filme que os escravos estão todos aprisionados, alguns presos deitados ao chão, em meio aos seus excrementos, estão ali castigados, e aqueles companheiros de escravidão, de prisão, um que está ao chão revoltado com a vida, com a situação que ele está passando, também não era por menos a humilhação. Olha para o personagem do Will Smith e diz para ele, e o Will Smith é um cristão dentro desse filme, e olha para ele e diz assim: cadê o teu Deus? Você não diz que Deus nos ama, por que é que Deus está fazendo você passar por isso, sofrer por isso? Você não diz que Deus nos ama? Por que que eu estou aqui com a cara no chão, preso, depois de ter chicoteado a noite inteira? Onde está o teu Deus? Essa frase é conhecida por nós, não é? Essa frase é conhecida por nós, é conhecida. Nós precisamos aplicar a nossa mente, o nosso coração, buscando a paciência em Deus. Talvez você diga assim: Senhor, está difícil a vida, não estou suportando mais. Quem é de nós, senhores, aqui, que já não disse para Deus: Senhor, volta logo? Quem é que já lá não foi para Apocalipse e disse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus? É o gemido da igreja na terra. Quem é que já não foi para lá? Quem é que já não fez essa oração? Não aguento mais, está difícil. Quem é que já não foi afrontado? Aonde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Abraão foi paciente esperando. De 75 anos, quando ele foi chamado, a promessa foi cumprida em 100 anos. Ele esperou 25 anos para que a promessa de Deus acontecesse na sua vida. Quanta paciência para cumprir então a missão de Deus, obedecer à voz de Deus. Nós precisamos da paciência do Senhor. Coloque para mim Salmo 40, verso 1. Olha o que está escrito ali, Salmo 40, verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Espere, confie em Deus, confie. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que, diante de tudo isso, diante das dificuldades que Abraão enfrentaria, diante da espera de 25 anos, Abraão estava garantido na presença de Deus, a presença do próprio Deus na vida de Abraão, na vida do povo de Israel, a presença do próprio Deus na vida da sua igreja. Quando Abraão então foi chamado por Deus, ele não sabia para onde Deus o levaria, ele não sabia para onde Deus o tinha preparado, mas Deus disse: saia. Abraão não tinha nenhum mapa com uma instrução, Abraão não tinha nenhum GPS, Abraão não tinha o GPS no celular, o Google, ele não tinha o mapa, o Google, né? Mas Abraão, ele tinha a presença de Deus. A presença de Deus era o seu mapa, a presença de Deus era a sua orientação, a presença de Deus era o cumprimento da chamada, era a garantia da presença de Deus. A presença de Deus na vida de Abraão era tudo na sua vida. Além da presença de Deus, Abraão não tinha mais nada, unicamente a presença de Deus. Ele era certamente uma pessoa que gostava e estava diante da presença de Deus.
Aplicando então a minha mente e o meu coração no chamado do Senhor, é termos essas garantias, mas termos também essas responsabilidades. Então seremos mais do que vencedores. Aproximadamente, de acordo com o registro do livro de Gênesis, Deus apareceu a Abraão e falou com ele várias vezes, no capítulo 12, no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 22, Deus falou por várias vezes com Abraão. Abraão estava inteiramente ligado com o Senhor, estava sendo instruído pelo Senhor, Deus estava direcionando, Deus chamou, porque Abraão então se aplica a obedecer e atender. A presença de Deus, ela deve ser na nossa vida, meus amados irmãos, indispensável para a realização da obra, para atendermos o chamado de Deus. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, que Deus disse para Moisés: a minha presença irá contigo, Moisés. Moisés disse, mais ou menos assim: é isso mesmo, Senhor. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, verdadeiramente é isso mesmo que eu espero do Senhor, porque se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Meus amados irmãos, aplicar a nossa mente, o nosso coração no chamado do Senhor, é dizer ao Senhor: Senhor, jamais retire a tua presença. Meus amados, para concluirmos, como Abraão e Moisés eram dependentes do Senhor em suas vidas, nós olhamos também com luz no Novo Testamento que Jesus disse que estaria com a sua igreja para sempre, para que ela pudesse então cumprir o seu chamado de abençoar todos os povos da terra, de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envie um outro Consolador, para que esteja convosco até a consumação dos séculos, ou seja, para que esteja com vocês, dando força, orientação, graça, orando, intercedendo, gemendo pela igreja, para que vocês cumpram o vosso chamado. Deus está conosco, meus amados irmãos. Deus continua conosco, a sua presença. Nós olhamos ali no capítulo 28 de Mateus, o título da grande comissão. Jesus dá uma ordenança: vocês vão ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinem tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Batizem, ensinem, façam discípulos, discipulem. Eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Na ascensão de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Nós não estamos abandonados, não estamos só. Comecemos então o ano de 2023 pautados nesta promessa, mas com uma coisa: aplicando o nosso coração e a nossa mente nesse chamado. Deus está conosco. Nós devemos aprender então que temos a presença de Deus. Nós devemos aprender que temos a presença de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender nesta noite que temos a direção do Espírito Santo guiando toda a nossa jornada. Se temos um chamado de Deus, temos, mas nós temos dentro desses chamados responsabilidades. Temos responsabilidades? Temos, mas Deus garante a vitória. Deus garante através da sua graça e da sua misericórdia. Além do mais, o Espírito Santo está conosco, nos guiando. Meus amados irmãos, iniciemos então aplicando a nossa mente, o nosso coração, para seguirmos avante. Nós estamos aqui de passagem, somos soldados, somos peregrinos, mas nós estamos fardados pelo poder de Deus, com armas da milícia para guerrear,
não contra os homens, mas contra as hostes infernais, contra principados e potestades, mas nós estamos habilitados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que ouvirá esta mensagem, aplique a tua mente e o teu coração, tome esta decisão, e o Senhor lhe ajudará até o final.